Eu sabia, racionalmente, que a ideia de atravessar o Atlântico sozinha não era exatamente a melhor do mundo naquela hora. Eu não tinha a experiência necessária para uma aventura desse porte, nem o dinheiro. Meu barco era velho, pequeno, não exatamente super seguro e o trajeto era bem longo. Se eu falasse para minha mãe, eu com certeza ia desistir, porque ela ia me transmitir os medos inevitáveis que ela teria. Foi por isso que eu só contei para minha avó. Ela me disse, mas Tamara, por que sozinha? Você não pode levar uns 2 idiotas com você? Sem pensar muito, eu respondi, se eu posso contar com 2 idiotas, eu também posso contar comigo mesma, né? Ela percorreu mais de 1.700 milhas e atravessou o Atlântico aos 24 anos. Muitos falam que ela estava sozinha nessa travessia. Ela diz o contrário. Conheça a história da doce e corajosa Tamara Klink. Ouça, no final do episódio, as reflexões do rabino, escritor e dramaturgo Newton Bonder para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. A minha ideia original era atravessar o oceano num barco novo. Durante 2 anos eu formei um time, desenhei o projeto e busquei, sem cansar, patrocínio para construir esse veleiro. Eu fiz reuniões com pessoas de altos cargos que pareciam muito interessados em entrar no projeto. Em momentos decisivos, de vez em quando, surgiu uma pergunta. O que a gente vai fazer com a imagem da nossa marca se essa menina morrer no mar? É verdade que eu nunca tinha feito uma travessia solo. Entendi que eu mesma precisava me dar os meios de começar, de algum jeito. Pela internet, eu conheci uma pessoa que estava disposta a me ajudar. Um professor de engenharia naval chamado Henrique, que morava na Noruega e seguia meu canal no YouTube. Ele tinha um barco que ele nunca usava e me convidou para ir para lá e usar esse barco dele durante as férias. Quando eu cheguei, a gente conversou um pouco e em 15 minutos ele me disse uma frase que mudaria tudo. Tamara, para você ser comandante mesmo, você precisa ter seu próprio barco. Porque só assim você vai poder tomar suas decisões com autonomia, sem precisar perguntar, nem pedir autorização para ninguém. A gente começou a ir atrás de uns veleiros num site de venda de usados. Pensei que seria uma boa ideia começar com algo pequeno, simples, antigo. Pequeno, para os esforços não serem tão grandes para os meus braços ainda finos. Antigo, porque eu sabia que os cascos antigos eram mais espessos. Simples, porque eu tinha muita coisa para aprender. Na internet a gente achou uns 2 barcos. Um era legal, o preço um pouco alto, o antigo dono um pouco frio. O segundo não estava no melhor estado do mundo. Entrava água por furos no cockpit que nunca tinham sido cobertos. Tinha um probleminha no motor que cuspia água de refrigeração para dentro de um balde, que ficava dentro de um outro balde que eu tinha que esvaziar a cada 2 horas. Metade do barco tinha sido queimada por um incêndio. Mas eu gostei do antigo dono. E ele gostou do meu projeto. Ele topou me vender pelo preço de uma bicicleta e me deu a chave antes mesmo de saber meu nome. A minha avó, a única pessoa da família que sabia do meu plano, minha confidente, escolheu o nome do veleiro. Ela propôs o nome de Sardinha e eu gostei. É um peixe pequeno, para o qual ninguém dá muito valor, mas que ao mesmo tempo é um peixe pelágico que vence grandes distâncias e nunca está sozinho. Ele sempre nada em cardume. Mesmo na conserva, as sardinhas vêm juntas. Meu plano tinha mudado, de construir um barco voador relativamente complexo para um barco de passeio de fim de semana. 26 pés, 8 metros de comprimento. Era mesmo uma sardinha. Mas era bastante, porque eu queria. Eu levaria o barco até a França, 1000 milhas pela frente, 1 mês de navegação. Eu era um tanto inexperiente.
Ainda não sabia parar o veleiro numa vaga de porto. Eu nunca tinha tido a chance de tentar. Ninguém nunca tinha me dado o leme de um outro barco para fazer isso. Eu aprendi a fazer manobras com velas grandes. Ainda não sabia como escolher qual vela colocar ou quando abaixar o pano, porque eu nunca tinha sido comandante. Eu sempre fazia o que me falavam para fazer, antes de saber o motivo. Tamara, só dá para aprender a navegar solitário, navegando em solitário. Atravessar o Mar do Norte tem um certo desafio de cruzar com centenas de embarcações e navios carregando containers. É uma região com um enorme fluxo de navios. Eu achava que a Sardinha era um pouco pequena para esse trecho, mas a gente lidou bem com as adversidades. Comecei aos poucos a ficar segura com ela e mais segura comigo. De repente, a gente já tem o que precisa para ir bem mais longe do que a gente pensa. Assim que eu cheguei na França, eu tive a certeza que a gente podia fazer um trajeto 4 vezes maior. Mas faltava. Precisava de recursos financeiros para preparar a viagem para esse trecho que seria um tanto mais perigoso. Eu estava acostumada com negativas. Eu já tinha passado por muitas. Mas pelo menos dessa vez, numa busca por patrocínio, eu tinha mais do que uma ideia para mostrar. Eu tinha um mapa com o meu trajeto traçado. Eu tinha argumentos, eu tinha histórias, eu tinha dados. Eu tinha as marcas na minha mão. Consegui marcar uma reunião com a Luísa Trajano, uma pessoa que para mim parecia tão inatingível. No dia que eu a conheci, não parava de entrar e sair dentro da sala. Tinha pessoas de grandes cargos, com muita responsabilidade, ligando para ela o tempo todo. E eu tentava conquistar um pouco de atenção para falar da minha viagem, com uma certa vergonha pelo meu veleiro pequeno e antigo. De vez em quando, eu pensava, acho que eu não tenho muitas chances. Mas para minha surpresa, ela viu a viagem de outro jeito. Ela gostou da ideia justamente porque eu mostrava que era possível ir muito longe com muito pouco. E me disse que essa viagem tinha o poder de inspirar muitas mulheres. Aí eu fiquei pensando, mas será que eu tenho legitimidade para inspirar alguém? Parece um objetivo tão abstrato. Se ela disse, eu vou acreditar. Me planejei para sair no verão de 2021, para aproveitar os ventos um pouco mais favoráveis do Golfo da Biscaia. E também porque ia coincidir com o fim dos meus estudos. No dia que eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso, eu corri para o barco que estava em Lorient, na Bretanha. Durante um mês, eu pintei o fundo, eu refiz as vedações e fiz uma série de reparos e revisões para deixar a França. Todas as vezes que eu planejei sair, o vento virava, tinha algum problema técnico e eu tinha que remarcar a data da partida. Deixei Lorient em 11 de agosto, um dia de sol. As partidas são momentos de muita mistura de sentimentos. Eu tinha uma tristeza enorme por estar partindo da França. Simbolicamente, eu estava deixando para trás o país onde eu escolhi fazer meus estudos, onde eu ganhei autonomia, onde eu aprendi a navegar comigo mesma. Eu estava deixando para trás, também, um pedaço da minha história, amigos, namorado e partindo para o desconhecido absoluto. Essa viagem certamente ia me transformar de algum jeito. Quem eu serei quando eu chegar? Como a minha família vai ver isso? Como os outros, as pessoas que moram no Brasil, vão viver a minha viagem? Eu vou conseguir? E se não der certo? Os próximos 3 meses eram uma incógnita. Eu passava a maior parte do tempo navegando. Tinha 3 paradas previstas. Portugal, em Las Palmas, na Espanha, e em Cabo Verde. Antes de chegar ao destino final, Recife. Havia perigos reais na rota que eu fiz. Desde possíveis encontros com orcas que atacavam veleiros na costa de Portugal, até piratas ou risco de bater em contêineres que flutuam no mar. Mas o primeiro perrengue que eu tive foi outro. Uma enorme calmaria. A gente costuma imaginar que o perigo no mar vem em forma de tempestades ou ondas gigantes. As calmarias são momentos onde a gente fica sem nenhum controle, nem sobre a nossa direção. São períodos de pouquíssimo ou zero vento e são extremamente duras, principalmente para dentro, principalmente para o nosso emocional.
a gente dá tudo de si e avança quase nada. Peguei uma calmaria logo no começo. Além de não ter vento, a corrente marítima estava contra. Eu tinha perdido o hélice do motor e fui carregada em direção às pedras, sem poder fazer nada para impedir. Parece um pouco absurdo, mas a solução que eu encontrei foi ir em direção às pedras. Eu colocava o barco no sentido da corrente, o nariz apontado para o perigo, e pegava velocidade para desviar. Foram 3 horas de muita tensão, mas foi o único jeito de eu ter manobrabilidade e ganhar tempo. Eu sabia que a cada 6 horas a corrente mudaria de sentido naquele pedaço da costa francesa. Também tive calmaria no Golfo da Biscaia, entre a França e a Espanha. A minha cabeça começava a enlouquecer. Será que vai durar para sempre? Começava a contar as garrafas de água que ainda tinham no barco. Se eu ficasse 10 dias daquele jeito, não sei se teria água suficiente para chegar no porto mais próximo. Quando a gente está parado no mesmo lugar, é mais fácil a gente perder a noção do risco e fazer bobagem. É nessa hora que a gente se distrai, que a gente sai sem colete salva-vidas porque o mar tá um espelho e parece que não tem perigo. É quando a gente esquece de olhar o nível das baterias, porque tem tanto sol, é aí que a gente se acomoda. Quando tem água entrando por todos os lados, a gente nunca fica tranquilo. No mar, o maior perigo talvez seja baixar a guarda. Seja achar que a gente está no controle da situação, seja achar que a gente é inatingível ou invencível. O segundo momento de dificuldade foi na costa de Portugal. Aí foi o contrário. Muito vento e ondas curtas e altas. Fiquei com muito medo. Em alguns momentos eu senti que uma ou outra avaria podiam pôr tudo a perder. Entrava muita água dentro do barco. Eu perdi o leme de vento, que é uma espécie de piloto automático mecânico e rústico, que para mim era fundamental. Meu barco parecia tão frágil naquele mar, e quando o leme quebrou, foi muito assustador ficar na mão. Tentava me acalmar, respirava e pensava: Tamara, fica tranquila, no futuro será muito pior. No futuro, os ventos serão mais fortes, as ondas serão maiores e mais curtas. Aproveita agora, usa essa experiência para aprender alguma coisa. O futuro chegou bem rápido. No trajeto mais longo da viagem, nos 17 dias entre Cabo Verde e Recife, peguei uma série de pirajás. São essas nuvens escuras que fazem mini tempestades com vento, chuva e onda. Um dos pirajás me deixou exausta e levou embora as minhas luzes de navegação, a minha antena, e queimaram os meus 2 pilotos automáticos, o oficial e o reserva. Eu tive que passar mais de 30 horas com a barra do leme na mão. Às vezes eu sentia muita fome e eu sabia onde estava a comida, que ficava a menos de 2 metros dali, e eu não podia sair para comer. Às vezes eu queria dormir e eu sabia que eu não podia. Quando eu não tinha mais força, eu pensava em outras viagens, em pessoas, em outros barcos que tinham passado por situações que pareciam muito mais difíceis que a minha. Eu lembrava que meu pai atravessou o Atlântico a remo e deixava de reclamar por estar segurando uma barra. Pelo menos eu não tô nem remando. Quando eu sentia que meu barco não avançava, eu lembrava que as caravelas avançavam muito menos e que ainda por cima não conseguiam avançar contra o vento. Era difícil lidar com a carência. Desde que eu parti da França, eu era minha principal e exclusiva fonte de carinho. Às vezes eu me sentia esvaziada. Sentia saudades da minha família, eu pensava no meu namorado, a muitas milhas dali, os meus amigos, que eu não sabia se chegaria a rever. Em outros momentos eu questionei o que eu tô fazendo aqui, porque eu vim tão só para esse lugar, que é lugar nenhum. Minha comunicação no barco era um tanto limitada. Eu enviava e recebia mensagens de 160 caracteres, e às vezes elas levavam mais de 24 horas para sair do barco, atravessar a estratosfera, encontrar um satélite em órbita e voltar para outro ponto da Terra, onde um amigo ou um familiar receberia bom dia. Na navegação em solitário, a gente parte de um porto e fica dias, semanas, sem ver ninguém.
a gente toma decisões sem ter com quem compartilhar. Às vezes a gente se sente em perigo, a gente tem dúvida se vai chegar onde a gente queria. E às vezes a gente tem dúvida se vai sobreviver. O mar exige que a gente aguente situações que às vezes a gente acha que não suporta, sem descanso, sem distrações, com o mínimo conforto. É uma solidão profunda. Mas também tem partes incríveis. A bordo, eu podia inventar minhas próprias regras. Podia seguir o fuso horário do lugar que eu quisesse. Podia acordar com o som dos golfinhos atravessando o casco. Eu podia varar uma noite debaixo de um céu 100% estrelado. Podia ficar sem roupa, trocar o café da manhã pelo jantar, identificar espécies marinhas que pegavam carona no guarda-corpo. Eu podia estar em lugares muito diferentes, cruzar linhas imaginárias dos trópicos e saber que cada chegada era inquestionável. 3 meses depois da partida, eu cheguei ao Recife, onde encontrei a minha família me esperando. Eu me achava às vezes tão egoísta de estar navegando só, mas descobri que eu não estava sozinha naquele barco. A viagem foi vivida por muitas pessoas e despertou múltiplas travessias. Meninas, meninos, homens, mulheres, idosos e idosas que talvez nunca pensaram em navegar, me escreveram dizendo que começaram a fazer aulas de vela, ou que tomaram coragem para ter uma família, adotar crianças, se separar, mudar de estado, de profissão, de curso acadêmico e tomar outras decisões importantes. Acho que a Luísa tinha razão. Sem saber, a viagem inspirava muitas outras travessias. Sonhei grande, mas eu me permiti começar pequeno. Todos nós temos alguma coisa que nos orienta e que às vezes parece tão absurda que talvez nem receba a atenção devida. Eu acho que sonho não é algo que a gente decide ter. Ele está lá, dentro da gente, e a gente precisa desvendar qual ele é e começar a tomar decisões, mesmo que pequenas, de algum jeito, para ele se tornar real. Talvez meu barco não fosse o barco que eu mais sonhei. Talvez não era o que eu mais queria. E eu sabia que eu corria o risco de ele não chegar até o final. Mas eu me permiti correr esse risco. Me permiti me aproximar cada vez mais do meu objetivo. Durante a viagem, a escrita foi um instrumento importante para aplacar minha solidão. As páginas do diário funcionavam como reflexo do espelho que eu não tinha. No texto, eu podia interagir comigo mesma. É assim que acaba, no escuro da noite, a voz das irmãs e primas de longe, acenos ao longo do canal. Ficaram os peixes voadores, ficaram as noites solitárias, ficaram as conversas com silêncio. 5.600 milhas náuticas me trouxeram de volta para os braços da minha avó. É assim que acaba, com um novo começo. Tal como a vida é a metáfora de sua viagem, que nos apresenta os desafios das tormentas e das calmarias. O que fazer quando estamos em crise e o que fazer quando o telefone não toca, mensagens não chegam e a vida parece à deriva, estagnada. Um soco no estômago, esse tal de você dar o melhor de si e não sai do lugar. As calmarias desativam a atenção, recurso fundamental no mar e na vida. Outro artifício básico é saber diminuir o drama, olhar o meio copo cheio ao invés do vazio, comparar sua velocidade frustrante com a das caravelas que até para trás iam, ou o cansaço de estar por 30 horas junto ao timão, lembrando do pai que tinha que remar para sair do lugar. Tamara sabe também que navegar é preciso, mas só se for cheia de vontade. Os recursos motivacionais são tudo. Ir de encontro aos braços da avó ou inspirar mulheres, como sugere e desafia Luísa Trajano, além de romper com limites, são o sopro maior de suas velas.
Tomar risco é maravilhoso, mas fica a advertência das TVs, para não fazer isso sem a presença de um adulto. O adulto aqui é você mesmo, quando algo maduro, amadurecido em você, é capaz de transformar uma loucura numa grande aventura e conquista. Nossas histórias não acabam por aqui.